Estamos de volta agora para falar de um tema que é instigante. Todo mundo fica muito curioso quando a gente começa a falar de vidas passadas. E a gente trouxe uma pessoa que é especialista no assunto. Ela é médium, ela é terapeuta. Estou falando da Cristina Long, que conduz viagens maravilhosas para lugares de poder. Estávamos até falando sobre isso nos bastidores também, mas deixa esse assunto para daqui a pouco, que agora vamos falar de vida passada. Tudo bem, Cris? Como você está? Tudo jóia? Tudo bem. Mais Prazer, uma vez, muito viu, obrigada. em tê-la aqui com a gente. A Cris que arrasa com o programa dela também na Astral TV, onde ela traz histórias, né? Histórias de pessoas que tiveram alguma coisa com essa temática de vida passada, né? Pessoas que têm vidas passadas que ainda estão relacionadas a esta vida, né? O porquê, os problemas, o do porquê dos problemas. Então, eu sempre conto essas histórias, que são dos meus clientes. Sim. Coisas que eu acesso de clientes. Questões que ainda estão impactando elas, né, nessa vida. Exatamente, é muito interessante. E isso acontece com muita gente, né? De repente a gente se esbarrar em padrões dos quais a gente está preso por conta de algo do passado. Ou em pessoas, né? Quando você, por exemplo, de repente tem inexplicavelmente uma repulsa com alguém ou um amor maravilhoso, isso pode estar numa vida passada. Então, de repente, a explicação está aí, né? Daquela pessoa que parece um karma na sua vida e de repente né? Muitas vezes Muitas vezes é muito interessante essas histórias. E às vezes surpreende, né? Muitas vezes a pessoa se surpreende e entende que o problema foi ela e não o outro. Então, é muito interessante quando a gente acessa vidas passadas. Uma das coisas que acontece muito é você parar de julgar. Você nunca mais julga, porque quando você começa a entender suas vidas, aí você fala, opa, nessa vida eu tô ok, mas e na outra? Pois é. Aí a gente não julga mais. E esse entendimento, então, ele acho que traz até pra gente um pouco mais de conforto, né? Traz porque muito. a gente sai daquela posição de ficar reclamando ou de vítima e a gente entende que talvez a gente não seja vítima naquela situação. Não, exatamente. A gente entende muitas coisas, muitos porquês, né? O porquê de tal sentimento, o porquê de tal medo, o porquê de tal afinidade com certas pessoas. É interessantíssimo. Eu tenho aprendizados todos os dias, né? Até porque os mentores trazem coisas interessantes também, que eu às vezes me surpreendo. Eu tenho que pesquisar. Às vezes eu vou lá no Google e falo, opa, o que é isso? Coisas que eu nunca ouvi falar. Nos processos terapêuticos que você faz, você induz a pessoa a uma regressão ou você recebe as informações de forma mediúnica? Eu acesso de forma mediúnica. Eu não trabalho... Antigamente eu cheguei há alguns anos, né, na minha vida a trabalhar com a condução terapêutica, hipnótica e trabalhar com regressão direto com a pessoa. Mas demora mais. E eu tenho esse dom desde pequena e eu acesso, né, geralmente olhando uma foto, ou então quando é a consulta via chamada de vídeo, às vezes conversando com você fala de alguém, eu consigo às vezes acessar, não é sempre, mas consigo acessar a energia, então assim é mais fácil. Então, gente, nós vamos aqui atender algumas pessoas, né, que mandaram desde o começo do programa suas fotos, né, para receber uma informação de vida passada. E quem por acaso não for atendido, lembre-se que você pode agendar um horário com a Cris de qualquer lugar do mundo, porque numa chamada de vídeo você vai ter uma atenção especial, um atendimento personalizado. Tem uma média de tempo que dura de atendimento ou não? Eu tenho alguns formatos de consulta. A consulta via chamada de vídeo é 1 hora, mas eu tenho o formato que é o mais procurado, que as pessoas fazem por perguntas, de 1 a quantas elas quiserem. Tem gente que faz 5, tem gente que faz 10, tem gente que faz 20 perguntas, aí fica, né, de acordo com aquilo que a pessoa quer. Ou tem uma seja... consulta que chama Consulta das 3 Vidas Passadas. Que que é legal. onde eu acesso 3 vidas passadas da pessoa, ela escolhe se são vidas passadas aleatórias, deixando o mentor mostrar o que ela precisa, ou ela pode me dar um tema, por exemplo, eu tenho medo disso, quero descobrir se está relacionado a uma vida passada, eu tenho uma conexão com tal pessoa, quero entender se tem uma vida passada. Aí a pessoa precisa mandar foto da pessoa também. E o mentor que traz a informação aí no caso é o mentor da pessoa? Da pessoa. Que você acessa na hora. Que legal. Bom, bora lá, gente. Vamos então começar aqui alguns atendimentos. Pode soltar aí a primeira imagem na tela, produção, para a gente ver aqui quem é. É a Geisa Silva Lopes, leonina, do dia 2 de agosto de 93. Beijo, Geisa.
quero saber algo sobre minha vida passada. Vamos ver. O mentor está dizendo para ela o seguinte: numa vida passada, ela tinha muita pressa. Ela queria chegar muito rápido em algum lugar. Então, nessa vida, ela precisa tomar muito cuidado para ela não apressar as coisas. Mostraram ela numa multidão e querendo chegar em algum lugar de qualquer forma. Então, vai com calma, Geisa. Então, provavelmente, ela tem que tomar cuidado até com ansiedade. Com ansiedade, também. Ela tem uma coisa muito de atropelar as coisas, porque na vida passada ela atropelou alguns processos, alguma situação que levou ela a algum erro. Então, nessa vida ela tem que observar mais os detalhes. Então, Geisa, pega leve aí, viu? Diminui aí, né? Sai dessa aceleração aí total. Bom, vamos agora ver outra pessoa. Solta aqui pra gente. Agora é o Lucas. Lucas Santana dos Santos Adorno, é um canceriano do dia 3 de julho de 99. Gostaria de saber mais sobre minha missão nessa vida. Tá. Ele mandou uma foto que eu não consegui ver os olhos, mas eu consigo acessar um pouco a energia dele aqui, mas o melhor é a foto sempre de frente, que é pelos olhos que eu me conecto mais. Tá. Mas missão de vida dele, ele precisa... Ele tem alguma coisa que ele precisa fazer com pessoas, com um grupo de pessoas, então provavelmente nessa vida ele vai encontrar talvez 2 ou 3 amigos ou pessoas e juntos eles vão fazer um projeto, juntos eles vão participar de algo, eu não sei exatamente o que, mas ele veio para ser uma engrenagem nesse grupo, ser parte de um grupo. Então assim, uma dica para ele é ele não fazer coisas muito individualista, né? Ele tem que participar de um projeto. Trabalhar o coletivo. O coletivo, somos todos um, né? E não só ele. E projeto que provavelmente traga algum benefício para a comunidade, alguma coisa? Eu não consegui ver assim, porque foi muito rápido que eu acessei só essa informação, só peguei só esse gancho. Mas para ele ficar atento... Não, é o projeto com esses caras, com essas pessoas, é alguma... um acordo espiritual, tipo, vou ajudar nesse projeto, não necessariamente é para a humanidade. Isso é interessante, Edu, porque missão de vida não é uma missão espiritual necessariamente. As pessoas confundem, as pessoas sempre acham que a missão é espiritual e não é. Às vezes a sua missão é cuidar do seu filho, às vezes a sua missão é terminar os estudos que você nunca terminou, às vezes a sua missão é fechar a boca e ter um asseio consigo mesmo e não meter os pés pelas mãos na saúde, né? Às vezes a missão ela é muito você com você, outras vezes é você dentro da família, dentro de um contexto como o Lucas, dentro de um grupo, e outras vezes é realmente algo maior com grupos de pessoas como você, né? Que tem aqui a missão de abrir caminho para mostrar conhecimento, para ajudar a humanidade no conhecimento. Então, legal essa sua explicação, porque realmente o pessoal pensa às vezes em missão de vida, eu vou ajudar o próximo, o que eu vou fazer em prol dos animais, do meio ambiente, e não necessariamente, né? Não, inclusive essa é uma ideia que bagunça muito a cabeça das pessoas, porque às vezes a pessoa ela não percebe que ela não está no momento de fazer tal coisa, e ela precisa entender qual é o momento de ajudar realmente. Aquela história da máscara do avião que tem que cai, você põe primeiro em você. E eu pego muitos casos da pessoa, por exemplo, tentando ajudar uma causa animal, e ela ajuda muito, mas ela esquece a família, os filhos, a pessoa está em frangalhos, ela não se ajuda, então ela ajuda uma causa e bagunça todas as outras. Então isso tem que ter muita consciência, né? A gente está pronto para ajudar, a gente deve ajudar sim, mas na medida certa, sabendo, né, como avançar nisso. Tem hora para tudo. Isso aí. Vamos lá, gente? Vamos ver outra foto. Vamos ver quem? Agora é a Lucimar Diogo de Freitas. Libriana, do dia 2 de outubro de 65. Minha vida tá parada. Pode ser influência de alguma vida passada? Olha, ela tem uma energia de alguém, e os mentores estão explicando aqui, de alguém que se segura muito. Então, assim, ela observa muito e não faz. Ela não é uma pessoa que faz a ação acontecer. Ela, na verdade, a vida dela está parada por ela mesma. Ela está sendo espectadora. Ela é meio preguiçosa, assim, em vários sentidos. Ela é muito espectadora. Ela observa, ela fica no meio das coisas, mas ela não vai lá e faz. Ela tem um ímpeto mais de ficar aguardando, né? Então, se ela se mover, se ela falar, eu vou fazer, ela tem força. Mas ela não faz isso. O hábito dela é mais ficar esperando.
Fiquei esperando Lucimar, alguma coisa. vamos levantar dessa cadeira, fazer as coisas acontecerem, meu amor. Fica atenta, porque às vezes é um padrão que a gente entra sem perceber. E o mentor dela fala, tô esperando, o mentor tá sentado esperando. Lucimar, faz as pazes com esse mentor aí, vamos fazer as coisas acontecerem. Beijo, lindona. Bora lá, pode soltar mais uma imagem pra gente na tela, mais uma foto. Agora é a Maria Eduarda dos Santos Corrêa. Ela é do dia 25 de março de 2003, ariana. Gostaria de saber sobre o meu lado profissional nesta vida. Ela tem uma energia bem interessante, ela é bem dinâmica, ela tem assim, ela só tem que saber focar e saber a medida certa de usar com as pessoas, porque senão ela atropela as pessoas. Mas ela tem força, então o lado profissional, ela tem uma coisa assim de inovação, então ela é uma pessoa que provavelmente vai se sentir um pouco fora do contexto, pela energia dela, então talvez ela é a pessoa que dá uma ideia que o pessoal vai fazer assim no primeiro momento, então ela tem que aprender essa medida, como ela tem que tatear nas coisas, sabe? Que você vai tateando, né, essa palavra? Isso. Mas ela tem uma super abertura, se ela souber usar a energia do jeito certo, ela deslancha, no que ela quiser. E sentindo mais as situações antes de fazer, Isso, né? porque senão ela assusta, ela tem uma energia forte. Legal, então fica atenta aí em relação a isso. Gente, lembrando que o programa da Cristina Long aqui na Astral TV sempre traz histórias interessantíssimas, histórias reais, né? Que ela tem visto em consultório, nos atendimentos, e sempre ela vai contando como a vida passada daquela pessoa está impactando ela nessa vida. E aí a gente tem exemplos práticos de como isso funciona. O programa está passando que dia, que horário, Cris? Terças às 15 horas e aí tem reprise, né? Quintas-feiras às 15 também. Perfeito. Gente, você vê pela astraltv.com.br ou pelo canal de TV, né? E também pode acompanhar pelo YouTube. Então, se você perdeu, quer ver essas histórias, vai lá no YouTube Astral TV Oficial e procura o programa, tá? O programa da Cris, tá tudo sendo postado lá, tá? Jornadas da Alma. E você consegue acompanhar todas as histórias, né, Cris? Isso mesmo. E também você pode ir seguindo já a Cris aí no Instagram. É o @Cristina_Long, ou tem o outro que é o @Jornadas da Alma. Que pode é o que eu uso mais. Jornadas da Alma, né? Jornadas da Alma. Então ali tem todas as informações, né, que vocês precisam, cortes e tudo mais. Bom, vamos lá, vamos atender mais uma pessoa. Pode soltar a imagem na tela. Agora é a Thaís Caroline de Souza Marques, uma sagitariana de 11 de dezembro de 87. Quero saber sobre a minha vida passada. Ela foi médica numa vida passada, estava muito ligada a questões de saúde, mas ela teve uma coisa assim ela tinha um propósito muito de ajudar, né? Mas ela de alguma forma se segurava por questões financeiras. Ela na verdade escolheu, né, digamos assim, o lado mais financeiro do que a profissão em si. Então, na vida passada, ela foi médica. Então, provavelmente nessa vida ela também tem que tomar cuidado para não cair nessa de às vezes ficar mais atenta ou ao financeiro ou ao resultado. Tem que ter um equilíbrio, né? Porque a gente também não pode também acreditar que a gente tem que fazer tudo, né? Sem ter em troca, né? O dinheiro, enfim. Mas tem que ser um equilíbrio, né? Tudo que é exagerado não dá certo. Então ela tem que tomar cuidado com isso. Eu não sei qual que é a profissão dela nessa vida, mas ela em uma vida passada ela foi médica. Tá, ok. Então. E nós temos muitas, né, Edu? Muitas. Isso é interessante dizer também, né? Em torno de 400. Nossa, e aí depois o pessoal tem muita curiosidade. O que acontece? Passado um tempo, vai para outro plano? Vai. Então, a gente aqui na Terra, no planeta Terra, a gente vive em torno de 400 vidas, que é a quantidade de vidas que faz a gente evoluir. Depois desse processo, você vai para um outro lugar, um lugar mais evoluído. Muito legal. Pessoal, daqui a pouquinho Cristina Long vai continuar atendendo aqui, falando sobre vidas passadas. Mas agora chegou o momento de falarmos sobre aquele local que você encontra absolutamente tudo o que você precisa na hora de fazer seus rituais, harmonizar sua casa,
quer colocar ali algum item de proteção, uma mandala para trazer boas energias, é só você ir até a Brasil Esotérico. Quem está em São Paulo, a Brasil fica na rua Ouro Grosso, 180, no Parque Peruche. Mas para você que está nos acompanhando de outras localidades, acesse ao site brasilesotérico.com que você encontra absolutamente tudo. Tem incensos, tem cristais, mandalas, itens do Feng Shui, radiestesia, radiônica, livros, oráculos, muita coisa legal, gente. Sem contar também seres encantados, bruxas, imagens de santos para você que é católico, orixás para quem é do candomblé, da umbanda, entidades também, deuses e deusas da Wicca e do paganismo, tem absolutamente tudo. Acesse ao site brasilesotérico.com, opções excelentes de presentes também. E como a Brasil é distribuidora, basta você que de repente tem uma loja, um espaço, entrar em contato com eles, que eles têm ótimas condições para o seu negócio. E tem cupom para você, viu? Nas compras feitas pelo site, utilize o Astral Cupom. Ele vai te dar 10% de desconto, tá? Descontão para você. Então basta colocar lá Astral Cupom, aplique, que vai entrar esse desconto especial. Então não se esqueça, pensou em artigos esotéricos, é lá mesmo, é Brasil Esotérico. Bom, dada a dica, a gente volta para os atendimentos, falando hoje de vidas passadas. Vamos colocar mais uma imagem na tela para Cristina Long? Pode soltar mais uma foto para a gente ver agora quem que nós vamos atender. É a Neide de Souza, do dia 19 de abril de 63. Quero saber a influência da minha vida passada na atual. Então, vamos lá. Ela tem uma questão assim, de... Ela foi muito comandada por muitas pessoas na vida passada dela. Então, nessa vida, ela precisa fazer valer muito a vontade dela. Então, independente da situação, da circunstância, do local, né, se é família, se é trabalho, ela precisa, com muito jeitinho, se colocar. Porque ela tem a tendência as pessoas convencerem ela. E ela fazer o que os outros querem sempre e deixando sempre ela por último. Então, a dica é, seja a primeira da fila. Faça pelos outros, mas seja a primeira. Primeiro ela. Ok, dada a dica então, Neide. Beijo grande, obrigado pela participação. Bora lá, vamos atender outra pessoa. Pode soltar a imagem pra gente na tela. Agora é a Jacira Carvalho, do dia 6 de junho de 69. Quero saber sobre a minha vida passada. Vamos ver, Jacira. Ela foi um homem numa vida passada e ela tinha um problema mental. Um homem psíquico, mental, enfim. Então era um homem que vagava, falava consigo mesmo como se fosse uma esquizofrenia e vagava. Então ele, né, na vida passada se perdeu muito e nessa vida a ideia é ela trabalhar muito o lado emocional dela, comandar os sentimentos para que ela não perca a vida. Ela veio para viver o que ela não conseguiu viver na outra vida. Dado a dica, Jacira. Ô Cris, para uma pessoa, de repente, configurar um karma nessa vida, um problema que ela está trazendo do passado, ela tem que ter se saído muito mal, né, na lição de casa, sim, imagino eu, porque muitas vezes o que a gente está vivendo, a gente já atrai um reflexo disso naquela própria vida, sim, né? Para a gente levar para outra, é porque a gente realmente não aprendeu a lição de casa, né? Karma é desequilíbrio, né? Então a gente tem que voltar ao Dharma, ao equilíbrio. Então, assim, quando a pessoa realmente meteu os pés pelas mãos com alguém, lesionou alguém, feriu alguém em várias circunstâncias, tanto emocionalmente, né, quanto fisicamente, aí fica essa conta a ser paga. E aí a pessoa vem nessa vida com alguns ajustes, alguns desafios, às vezes é uma questão física, às vezes a pessoa vem com uma deficiência porque ela, por exemplo, às vezes eu pego muitos casos da pessoa que tem uma deficiência, mas numa vida passada a pessoa prejudicou muita gente, muita gente, não é uma só, necessariamente. Cada caso é um caso. E aí a pessoa vem com aquela dificuldade, às vezes é uma dificuldade física, outras vezes é o meio em que ela vive, né, a circunstância, a etnia, tudo isso são fatores que são ou benefícios, que são méritos de vidas passadas. Então uma pessoa bonita,
ela tem um mérito de uma vida passada. Uma pessoa que nasceu num lugar economicamente estável, com pais estáveis, ela já vem com mérito. Isso é um facilitador. Ou seja, tem um merecimento. Tem um merecimento. Que às vezes as pessoas de fora julgam, falar, a vida é fácil para ela, né? Mas é um merecimento. Uhum. E aí, quando a pessoa vem numa circunstância contrária a essa, numa dificuldade, por exemplo, onde nasce num lugar onde as pessoas são complicadas, onde ela não tem respaldo, onde ela tem uma questão, às vezes física, vem com alguma deficiência, outras vezes vem numa situação econômica muito complicada, são desafios, né, que a pessoa precisa passar, e ela veio porque numa vida passada ela provavelmente meteu os pés pelas mãos, não deu a devida importância, né, não usou da forma correta. Claro que cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, mas são indícios de que a pessoa precisa passar por aquilo. Uma coisa também interessante de dizer, né, por exemplo, criança que às vezes já nasce com alguma deficiência, algo do tipo, não deu tempo dela atrair isso nessa vida, né? É configurado por vida passada, geralmente. Sim, né? Mas aí podem ter duas possibilidades, né, Edu? A primeira possibilidade é aquela criança realmente ter que passar por aquilo, por um karma dela. Outras vezes a criança vem por amor, ou doente, ou numa situação assim, para ensinar os pais, porque os pais meteram os pés pelas mãos. Nesse caso, o karma é dos pais. Ou aquele um espírito... dos pais. Porque às vezes, por exemplo, vamos supor que eu seja casada e aí eu tenho um filho e aí de repente o filho vem por causa de mim. Eu preciso passar por aquilo. E o marido, por exemplo, é a pessoa que amorosamente, como a criança, também se prontificou a ajudar na questão. Então a gente não pode julgar. Às vezes os avós, às vezes tio, até os médicos, enfermeiros envolvidos sempre têm alguma relação com aquilo. Okay. Eu pego esses casos o tempo todo, que as pessoas querem saber, né, por quê? Por que que meu filho nasceu com essa condição? Por que que morreu com criança? Por que que aconteceu isso, aquilo? Então, são casos que às vezes é para criança, né? E os pais amorosamente recebem para ajudar nesse processo, às vezes é ao contrário. Entendi. Ok, isso explica muita coisa pra gente, né, galera? Bom, bora atender mais uma pessoa. Solta a foto na tela. Juarez José Ribeiro. Ele é do dia 5 de novembro de 57. Quero saber sobre a minha missão nesta vida. Ele tem missão com parentes, né? Então ele veio, assim, basicamente é como se ele tivesse que servir alguns parentes, principalmente mulher. Então, se for, pode ser filha, pode ser mãe, pode ser irmã, pode ser prima. Então, a condição é como se nessa vida ele precisasse ficar em segundo plano em relação a essas pessoas. Caso ele tenha sido adotado, isso é substituído pela família adotiva. Tá. Então, por exemplo, uma mãe adotiva, uma irmã adotiva, ele veio cumprir algo com a família, estar disponível para a família. Então, assim, a dica é não reclamar, faz com muito amor, com coração. E aí, quanto mais a pessoa entra nessa resiliência de não reclamar, mais a coisa anda e aí ele entra no mérito. Aí as coisas começam a prosperar para ele. Perfeito. Se estiver resistindo... Daí não dá certo. Não dá certo. Abraço, Juarez. Bora lá, vamos atender outra pessoa? Tem mais perguntas? Solta aí pra gente. Agora é o Leandro Ferreira Lisboa, do dia 29 de dezembro de 87, um capricorniano. Quero saber sobre a minha vida passada. Eu vi duas imagens. A primeira imagem, ele teve uma vida passada onde ele trabalhava num lugar que era como se fosse uma ponte que estava sendo construída, muito grande, com muita névoa em volta. E aí ele sofreu algum acidente ali, ele morreu nessa condição. E a outra vida passada, eu vi ele rapidamente assim, no meio de um monte de, acredito que sejam bois, né? Que eu sou meio... Eu sei muita diferença de um boi ou de um búfalo. Para um cavalo. Não, cavalo não era, porque eram gordinhos. Mas ele ficava no meio de um monte assim, desses bois e fazendo alguma coisa ali. Aí eu não acessei os detalhes, só estou acessando rapidamente aqui na TV, porque não vou entrar nos detalhes. Mas basicamente ele teve uma vida mais rural e uma vida mais como operário. Tá. Vidas diferentes. Vidas diferentes, essas duas que você acessou. É que assim, na hora que eu olhei, mostraram as duas. Tá, interessante. Bora lá, vamos atender mais uma pessoa. Solta pra gente, foto. Agora é a Adriana Teixeira. A Adriana também é Capricórnio, hoje tem muito capricorniano aqui, hein?
É do dia 7 de janeiro de 75. Quero saber sobre a minha vida passada. Ela numa vida passada, uma das vidas, né? Lembrando que nós temos muitas, ela fazia parte de algum tipo de trabalho que envolvia alguma coisa relacionada à justiça, mas era uma época onde ela não podia ter voz, por causa que ela era mulher. Então, assim, ela fazia parte, mas a impressão que eu tive é que ela era meio um enfeite. Tipo, tá lá, mas tipo, você não manda, né? E ela não conseguiu, assim, ter muita voz. Ela queria ter voz com aquilo. E aí, nessa vida, seja lá o que ela fizer, ela veio para dar a voz, né? Colocar a opinião dela, de alguma forma fazer alguma coisa nesse sentido. Porque lá ela foi travada. Ela fazia parte, mas não podia opinar. Tá, era limitada, né? Restringida. Exatamente. Pessoal, lembrando também que a Cris, ela conduz também viagens, jornadas interessantíssimas aí para lugares de poder, lugares que tem ali aquela forte energia que você pode se conectar. Cris, tem alguma coisa em vista? Temos, eu tenho a próxima viagem para o Egito em setembro. Tenho uma viagem para sair agora para o segundo semestre para Machu Picchu, lá no Peru. Que legal. Tenho Índia o ano que vem e tenho uma para o México em novembro. Essas três são esse ano, México, Índia e Egito. Não, Índia é o ano que vem. A Índia é o ano que vem. Isso, a da Índia eu vou fazer em conjunto com um amigo meu, o Lucas Bertolozzi. E esse ano tenho, agora em setembro, Egito, que marcadíssimas, e novembro, México. E aí estamos vendo ali para outubro, Machu Picchu. Peru. Legal, gente. Então você que busca um grupo, né, para você ir com um propósito mais holístico, a gente até aproveita o turismo também, né, os lugares que tem no local ali de bom, mas também com um grupo com um propósito espiritual, porque é uma outra abordagem, né? E é um outro proveito que você faz. Uma coisa é você com uma companhia de viagem, que você está ali restringido na excursão a passar por aqueles lugares, a ter aquelas experiências. Outra coisa é você ir com um grupo que já tem uma visão mais ali holística, espiritual e que quer viver experiências assim, né? É uma viagem 2 em 1, né? Porque você faz o turismo, tem toda a parte, tem os guias turísticos e tal, e tem a minha companhia desde o Brasil, onde a gente vai trabalhando temas, faz vivências e é maravilhoso. Acaba sendo transformador, né? Gente, para você saber mais, acesse lá o Instagram, siga a Cris no @jornadasdaalma. O WhatsApp para você saber sobre atendimentos. Lembrando que tem várias modalidades, tanto você pode fazer perguntas em relação ao que você está vivendo, como você também pode fazer aquela consulta das 3 vidas, né? Isso, em das que você 3 vidas acessa passadas. 3 vidas da pessoa. Isso é muito legal. Então você que não conseguiu aqui no programa, ou você que conseguiu, mas quer aprofundar, entre em contato pelo WhatsApp, tá? 11 9 44 13 10 10. Esse é o número. 11 9 44 13 10 10 para você obter informações com o pessoal que trabalha com a Cris, né? E agendar o seu horário. Cris, obrigado pela vinda, foi ótimo. Eu que agradeço mais uma vez, adorei também, é um assunto que eu posso ficar falando dias, né, gente? Fascinante, todo mundo gosta. Vamos combinar de novo da gente fazer isso? Com certeza, pra venho galera? com prazer. Então, combinadíssimo, gente, fiquem atentos que logo mais tem novamente aqui a nossa pauta de vidas passadas. Obrigado, viu, Cris, pela vinda. Eu que agradeço, obrigada, gente. E obrigado a você também que esteve com a gente hoje, né, fazendo companhia ao longo dessa manhã. Se você quiser rever o programa, tem reprise hoje às 18, depois às 23 horas pela Astral TV. Já eu volto amanhã ao vivo, 11 da manhã. Bênçãos de luz, um excelente dia para você. Tchau, tchau.